Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão neste domingo. Estou trazendo um corte da ESPN, onde Pedro Ivo traz as últimas informações dessa preparação do Flamengo para o jogo contra o Los Angeles e já de olho também nas oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Do F, o Flamengo que tem a sua atuação só lá na terça-feira, mas a nossa equipe está ali, ó, seguindo o time para saber todas as informações sobre o Flamengo. Então a gente vai direto lá para os Estados Unidos conversar com Pedro Ivo Almeida, porque, Pedro, seja bem-vindo aqui no Mundo F. Estamos falando do time que é o líder do Grupo D, que vai enfrentar nessa última rodada o Lanterna, o Los Angeles FC. É isso mesmo? Traga mais informações, por favor. Tudo bem, Natasha? Um beijão para você, Jailson, Dom, que o fã do esporte ligado aqui com a gente. Sim, nossa equipe está aqui pelos Estados Unidos, agora um pouco dividida. Eu sigo aqui em Atlantic City na cola do Flamengo, que ainda treina aqui daqui a pouco. Treina amanhã de manhã também aqui, depois ruma para Orlando. Nosso Mendel Bidlovski já está a caminho de Orlando para receber o Flamengo lá amanhã na parte da tarde, quando a delegação chegará por lá, para o jogo de terça-feira contra o Los Angeles FC. Você falou muito bem. Jogo contra o Lanterna, Flamengo líder, Flamengo classificado, Flamengo já com o primeiro lugar garantido e um clima de muita tranquilidade por aqui, Natasha. Bastante tranquilidade mesmo, vocês devem perceber, estou aqui na frente do hotel que serve de concentração para o Flamengo em Atlantic City, New Jersey. Praticamente nenhuma movimentação de torcedores. A única movimentação por aqui pela manhã foram dos jogadores, regressando da folga. O Flamengo jogou na sexta-feira na Filadélfia, os jogadores foram liberados, só precisavam se reapresentar no almoço de hoje, no horário de almoço de hoje. Então muita gente foi para Nova York passear, teve gente que ficou na Filadélfia, o diretor José Boto e o treinador Felipe Luiz voltaram para o hotel e ficaram por aqui passeando, o Gerson também ficou por aqui. Deu uma volta ali na orla aqui de Atlantic City, alguns aproveitaram para passear, fazer compras, correr aqui no entorno do hotel, como é o caso do Felipe Luiz, que gosta de bastante manter a forma, fazer sua corridinha. Então, um clima bem tranquilo por aqui. Agora, todo mundo já reunido, a delegação acabou de almoçar, às 4 horas da tarde, local daqui, 5 horas da tarde, faz esse primeiro treinamento pós-jogo contra o Chelsea. Vamos ver quem vai a campo. É muito interessante essa observação, porque com tudo praticamente resolvido nessa primeira fase, é claro que o Flamengo quer a vitória. Vitória é dinheiro no bolso, 2 milhões de dólares, mais de 11 milhões de reais. Só que vai ter gente ali poupada. Eu imagino que hoje, na partida ali do início do treinamento, quando a gente começar a ver quem foi para o campo, quem não foi, quem ficou em academia, a gente já começa a esboçar quem vai participar do jogo. O Arrascaeta, por exemplo, acho pouco provável que comece a partida da próxima terça-feira. Foi sacado também por uma questão física, já não tinha participado de alguns treinamentos na última semana antes do jogo contra o Chelsea. Pode ser sacado. Alexandre pode ganhar minutos por ali, a ver como está a situação do De La Cruz. Então hoje o Felipe Luiz começa a desenhar, entender quem ele terá à disposição, quem ele não terá. Mas nada de time totalmente reserva. Alguns titulares devem ir a campo, devem ir para o jogo, sim, na terça-feira, e essa é a programação. Flamengo entendendo ainda como vai lidar com esse jogo de terça-feira, situação bem tranquila, vaga garantida, primeiro lugar garantido, depois sai de Orlando para Miami, depois quem sabe para Atlanta, numa possível quarta de final. Essa é a programação do Flamengo por aqui. Um domingo tranquilo, é bom não comemorar porque o Flamengo sempre a maré pode virar, até fora de campo. Mas por aqui ainda tudo tranquilo, Natasha, essas são as informações de hoje. A partir de amanhã, o Flamengo também já chegando em Orlando no final do dia. Ô Pedro, já que a gente está falando, já pensando, né, já projetando um pouco mais para frente, até pelo que o Flamengo já conquistou nas últimas partidas, quando a gente analisa o grupo que vai enfrentar, que é o grupo C, que é o grupo onde tem Bayern e Benfica nesse momento entre primeiro e segundo lugar, o que fica de expectativa, o que se fala sobre a expectativa sobre esses dois times? Pensando ali também que ainda não está fechado, né, a questão do segundo lugar dentro do grupo, mas ainda assim trabalhando com esses dois times a princípio. Como que fica a expectativa em cima de um provável confronto aí, talvez, com um dos dois? Natasha, eu acho que o Flamengo chegou aqui, antes de qualquer coisa, mirando uma classificação, acreditando que talvez o segundo lugar não estava, de todo ruim e que poderia, quem sabe, encarar um Bayern nas oitavas. O cenário virou. As expectativas foram atualizadas. O Flamengo vence o Chelsea. Mais do que escapar do Bayern e a autoestima, acho que é muito do que se tornou o ambiente. Aí você atualiza. Então você agora já passa a mirar uma quarta de final porque você entende que pode superar um Benfica ou um Boca ali nas oitavas. Então a expectativa é muito por isso. Não se acredita que em um Bayern ficando com a segunda colocação, um empate pelo menos ou uma vitória nessa terceira rodada contra o Benfica, e acho que está todo mundo mirando para isso. O Benfica, quem sabe um Boca, se puder evitar a torcida do Boca também, o comentário aqui nos bastidores é que seria melhor. Então é isso, é um Flamengo que agora aguarda, quem sabe, um Benfica para as oitavas de final,
atualizando, dando um F5 ali nas suas expectativas, acreditando que pode sim vencer, tendo uma chance maior do que se ficasse em segundo, fosse cruzar com o poderosíssimo Bayern. Então, acho que esse é o cenário de momento, é o que eu falo. Acho que a cada rodada, a cada dia que passa, a gente vai entendendo o contexto. O Flamengo chegou aqui com um discurso oficial, institucional, do diretor José Boto, de precisamos nos classificar. Agora está classificado em primeiro, já garantido com uma rodada de antecedência. Precisamos brigar pelas quartas. Então acho que esse é o momento do Flamengo. Mirando que o Benfica pode vir de lá e acreditando que pode chegar nas quartas. Depois, é entender, pode vir um confronto brasileiro, pode vir um poderosíssimo time europeu, mas por enquanto entendendo o cenário das quartas e gerindo ali essa carga, essa situação física para o jogo de terça-feira contra o Los Angeles FC, ainda pelo grupo D, ainda em Orlando. Faz todo sentido, né? Quando você é um time que você já tem um time que já está classificado e ele está ali na primeira colocação do grupo e vai enfrentar o Lanterna na última rodada, fez muito bem o seu trabalho e aí tem que começar a pensar, pelo menos a projetar, entender um pouco mais do que vai vir para frente. Jailson. Oi. Tá ali, Bayern ou Benfica ou talvez Boca, o que fica melhor? E aí pensando também em questão de tática de jogo mesmo, quem que você acha que daria um encaixe melhor para que o Flamengo pudesse seguir tranquilo para as quartas? Então, o Flamengo foi muito bem, né? Nas 2 primeiras rodadas apresentou um bom futebol também contra o Chelsea ali, de domínio mesmo, domínio técnico e tático em cima do Chelsea. Mas pensando em confronto sul-americano, pensando em Argentina, entrando na mente dos brasileiros, que não é muito difícil. Inclusive o Enzo tentou fazer isso com o Gerson algumas vezes no jogo, mas o Gerson manteve a cabeça no lugar. Eu acredito que seja um confronto um pouco mais aberto para o Flamengo enfrentar, por exemplo, o Benfica. Continuar escapando do Bayern, óbvio, porque o Bayern, assim como o PSG, Manchester City, Real Madrid, para mim, são os times da primeira prateleira, né, dessa competição, de força dos times europeus. Mas eu acredito, sim, que o Benfica, acho que a torcida do Flamengo hoje prefere enfrentar o Benfica do que o Boca. Mesmo sabendo que o Boca é mais frágil do que o time do Benfica, só que tem toda essa questão mesmo, né, de confronto e rivalidade sul-americana. Então, não... Pô, você é maluco? Você tá falando que é mais tranquilo enfrentar o Benfica? Eu tô falando pela questão de rivalidade mesmo. Acho que seria um pouco mais aberto. Acho que o Boca Juniors ficaria um pouco mais trancado lá atrás, sabe? E com o Benfica poderia ser um jogo de maior trocação pro Flamengo. Pedro, deixa eu me despedir de você, já que o Flamengo está num dia sossegado. Não sei o que os chefes te falaram, mas estou te liberando. Vá fazer compras, vai correr na orla da praia. Mas se for fazer compras, lembra da gente. Mas agora já falou no ar, né, Pedro? Eu vou falar um pouquinho mais baixo Rapaz, aqui, pior Pedro. que o dia tá tranquilo pro Flamengo, mas daqui a pouco eu saio daqui, vou direto pro treino, tem treino 4 horas daqui, depois tem link na programação, a gente tá aqui o dia inteiro para passar as informações do Flamengo. Hoje eu tô sozinho por aqui, a rapaziada já se mandou para Orlando porque tem que receber o Flamengo, então não tem lá muito tempo não, e hoje é domingo, né, Natasha? Hoje as lojas fecham cedo por aqui e caminhada no calçadão, eu vou te contar um negócio. Não tá com cara, não. Pedro, um ótimo trabalho para você. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do Flamengo contra o Chelsea pelo placar de 3-1. Abre aspas para a matéria. Análise. Sem se intimidar, Flamengo dá olé no Chelsea e manda recado para o mundo. Primeiro classificado para as oitavas de finais, o rubro-negro faz grande jogo. É superior aos ingleses do início ao fim e em virada maiúscula por 3-1 mostra que pode ir muito longe, mais longe do que se imaginava. A convicção de Felipe Luiz pode levar o Flamengo muito mais longe do que se imaginava no Mundial de Clubes, mesmo com decisões polêmicas, como no caso de Léo Ortiz e Alexandro no banco. O rubro-negro não só vence, como convence e converte americanos, mexicanos e outros curiosos com sua intensidade deste início de torneio. Torneio em que se tornou o primeiro classificado para as oitavas de finais com uma rodada de antecedência. A maturidade para buscar uma virada como essa diante de um dos clubes mais poderosos do mundo faz do time rubro-negro um verdadeiro iceberg de frieza, capaz de derreter de vergonha o homem de gelo, Cole Palmer. Alguém o viu em campo? E mostra que os jogadores e torcedores do Flamengo não precisam temer nenhum bicho-papão no torneio. Como diz a música da torcida, os ingleses foram colocados na roda de novo, como o Liverpool em 1981. O Flamengo terminou a partida com 14 finalizações e 7 chances de gol contra 10 chutes e 3 oportunidades do Chelsea. É nítido que os times europeus estão arriando o pneu.
no segundo tempo dos jogos diante da intensidade dos brasileiros, mas o lado físico é só um dos fatores dessa equação, onde o Flamengo também sobrou tecnicamente e taticamente. A vitória foi mais do que merecida e rendeu um dia de folga para o elenco neste sábado. A reapresentação dos jogadores será na tarde de domingo em Atlantic City. Matematicamente já garantido como líder do seu grupo, como primeiro critério de desempate é o confronto direto contra o Chelsea e o Esperança, que no máximo pode chegar a 6 pontos. O rubro-negro também poderá se dar o luxo de poupar jogadores na próxima terça-feira contra o Los Angeles, lá em Orlando. Enfim, essa é uma análise aí do GE.com dessa grande vitória do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí também nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!